amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos um novo capítulo e iremos falar sobre números positivos, números negativos e plano cartesiano. Aqui da página 124. Já encerramos a unidade sobre figuras geométricas e agora iremos começar um novo conteúdo que vocês ainda não viram, mas que é muito importante que você aprenda para poder continuar no seu plano de estudo. Isso é um requisito, tá bom? Você precisa aprender esse conteúdo. Se houver dúvida, tem que me falar, tem que avisar para que eu possa reforçar. Eu queria estar pessoalmente com vocês, mas por causa desse conflito, né? Não tem como, porém eu farei menção de explicar com calma para que você aprenda bem esse conteúdo. Tudo bem? Se houver dúvida, pode falar. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Até então, vocês sabiam que existiam números naturais. O que são números naturais? São aqueles números acima de zero. Tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Isso são números naturais com zero incluso. Existem aqueles números naturais em que o zero não é incluso. Tipo 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Só que existe, agora que vocês aprenderão, os números inteiros. O que são números inteiros? São aqueles números que irão englobar o zero, os números naturais, que são os números positivos, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, e os números negativos, que será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinito aqui para o lado esquerdo também. Então, quer dizer que dentro dos números naturais, entra os positivos e entra os negativos. Sendo que pode ser infinito para cá, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim sucessivamente. E pode ser infinito também para o lado positivo, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Os números inteiros não irá entrar fração, nem raiz, em que o resultado não seja exato, e nem dízima periódica. Só entra números positivos e negativos. Aqui no positivo existe um mais que fica escondido. Pode ser que existe só o número ou apresente um mais aqui, ó. Não se preocupe, está certo, tá bom? Porque essa é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Dentro dos números negativos, dentro dos números inteiros, existe o asterístico positivo, aonde, quando ele fala de asterístico, o número 0 não entra, tá bom? Então, só vai entrar os positivos, não é natural, gente, é os inteiros. Os positivos dos números inteiros, sem o 0, por causa do asterístico. Deixa eu repetir aqui, asterístico e o positivo. Então, vai entrar quem? Se não entra o 0 e não entra os negativos, só porque tem esse maisinho aqui embaixo, serão os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Se ele colocasse o símbolo Z, que é representando o conjunto dos números inteiros, se colocasse um asterístico e um menos, quer dizer que não vai entrar o 0, porque tem um asterístico, e vai entrar somente os negativos. Então, seria quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Vamos agora fixar bem esse conteúdo pelo livro, tá bom? Para que caso surja alguma dúvida, você possa tirar pelo livro, voltar ou ler o livro, que o livro ele explica bem. Então, vamos lá, página 126 do seu livro, abre aí. 126, e acompanhe junto comigo. Números positivos e números negativos. Vanessa mora no município de Gramado e seu primo Lucas no município de Pelotas, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Observe a conversa entre eles. Ele começa falando: Oi, prima, como está
tá o tempo aí em Gramados? Aqui em Pelotas esfriou muito. O termômetro está marcando 4 graus Celsius abaixo de zero. Ou seja, está marcando menos 4 graus Celsius em Pelotas. Então, a gente iria ler assim, ó. 4 graus Celsius, quando representa com a letra C. Aí ela falou bem assim: oi Lucas, aqui em Gramado a temperatura está mais alta. O termômetro está marcando 4 graus Celsius. 4 graus positivo. Observe que não está negativo em Gramado. Note que nas duas cidades os termômetros marcam 4 graus Celsius, mas estão representando temperaturas diferentes. Em Gramado, a temperatura é 4 graus Celsius acima de zero. Já em Pelotas, a temperatura é 4 graus Celsius abaixo de zero. Temperaturas abaixo de zero são representadas por um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, tá bom? Então, já entra conjunto dos números inteiros. Nesse caso, indicamos a temperatura em Pelotas por menos 4 graus Celsius. Então, ó, fixe bem isso aqui, ó. Os números positivos são acompanhados ou não pelo sinal mais. Não estranhe se não tiver o sinal mais, ele é positivo mesmo assim. Esses números, por exemplo, são maiores do que zero. Mais 125, 2 terços, 2,38, 3 inteiros e 1,5 e raiz de 3. Já os números negativos são acompanhados pelo sinal menos. Esses números são menores do que zero. Olha o exemplo, menos 15, menos raiz de 7, menos 0,18, menos 4/15. Um detalhe muito importante, o zero ele é um número que não é negativo e nem positivo, tá? Vamos agora aqui fixar bem esse conteúdo de temperaturas. Observe algumas situações nas quais usamos números positivos e números negativos. Por exemplo, a temperatura. Na temperatura de 0 graus Celsius, sob determinadas condições, ocorre a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, já é ciências, né? Ou seja, ocorre a formação de gelo. Para indicar temperaturas acima de 0 graus Celsius, usamos números positivos. Para indicar temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, usamos números negativos. Olha só, esse é o primeiro aqui, ó. O termômetro está marcando 22 graus Celsius, é positivo. Já aqui, ó, ele ficou abaixo da linha de zero. Isso aqui, ó, é uma reta numérica. De 0 para cima é positivo. De 0 para baixo já é negativo. Ele foi abaixo da linha de zero, então ele está marcando menos 10 graus Celsius. Já é o lado negativo da minha temperatura. Por exemplo, nós temos na região do sul, onde eu morei por um tempo, lá a temperatura chega a ser abaixo de graus Celsius em certos períodos e chega a nevar. Então, assim, aqui já passa de 30 graus Celsius, né? Logo pela manhã a gente vê temperatura altíssima. Para vermos como que muda de um estado para o outro, né? Vamos aqui para mais uma informação. Campanha do agasalho. Nos períodos mais frios do ano, várias entidades governamentais e não governamentais fazem campanhas para arrecadação de agasalhos, cobertores, calçados e toalhas, que são doados a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. Essas campanhas são de grande importância, pois com as doações, muitas pessoas se aquecem no inverno. Olha, isso aqui é uma informação que ele deu, né? Agora, outra informação muito importante para vocês, depois vocês irão ler com calma, é sobre a origem do termômetro, como que ele funciona e para que ele serve. E essa escala foi criada por um homem chamado Celsius, um astrônomo sueco, que em 1742 sugeriu usar o número 0 como ponto de derretimento do gelo
E o número 100 como ponto de ebulição da água, no momento que ela começa a ferver, né? Para expressar a temperatura nessa escala, usamos o símbolo de graus Celsius. Vamos agora, continuando aqui, a gente vai falar sobre altitudes, continuando essa questão de positivo e negativo. A altitude zero aqui, ó, bem nessa linha neutra, que é a linha do nível do mar, é considerada altitude zero. Para indicar altitudes acima desse nível, a gente usa números positivos. E para indicar altitude abaixo do nível do mar, já representa números negativos. Então, a linha do nível do mar é o zero. E para cima é o ponto positivo e para baixo é o ponto negativo. E para saldos bancários não é diferente. Por exemplo, se a pessoa, ela tinha um saldo aqui, ó, deixa eu aproximar bem, tinha um saldo anterior de R$200, só que ela teve que pagar uma conta de R$300. Pensa comigo, essa pessoa tinha R$200 e ela pagou 300. Ela vai ficar com saldo positivo ou saldo negativo? Não vai ser negativo? Pois se eu tinha somente R$200 e eu devia 300, eu ainda vou ficar devendo R$100. Então, no banco também funciona esse esquema de números positivos e números negativos. Os números positivos é representado lá com maisinho e o menos é o que você fica devendo para o banco, só que você precisa pagar para poder ficar ou positiva a tua conta ou zerar a sua conta bancária. Ó, no extrato ao lado, o cliente Paulo Silva tinha R$200 em sua conta no dia 8/7 de 2018. Em 9/7, um dia depois, ele fez o pagamento de uma conta no valor de R$300. Nesse caso, ele ficou devendo R$100 ao banco, por isso seu saldo está indicado por menos R$100. Por exemplo, deixa eu mostrar outro exemplo aqui para você. Faz de conta que eu tenho no meu banco R$500, ok? Só que eu preciso pagar uma dívida de R$700. Eu preciso pagar essa dívida de R$700, mas eu tenho 500 no meu banco. Aí o que acontece? Vai lá e eu uso meu cartão para pagar essa conta. Usei meu cartão. Paguei. Aí tinha 500 no banco e eu paguei 700. Sobrou 200. Só que esse 200 é positivo ou é negativo? 500 é o que tinha no banco. 700 é o que eu devia. Então, os 200 ficou o quê? O valor que eu preciso repor para quem? Para o banco. Eu ainda devo ao banco R$200. Porque ele me prestou esses R$200, mas eu preciso devolver para ele. É como se você pegasse emprestado, você devesse para uma pessoa R$80, só que daí você só tinha R$50. Aí você vai lá e paga essa pessoa, né? R$80 para essa pessoa, você deve ela, só que você chega e diz para ela, olha, eu só tenho R$50 para te pagar. Tá, quanto é que você vai ficar devendo para ela ainda? Você não vai ficar devendo para ela R$30? Então, olha, observe que os números inteiros estão aqui, ó. Saldo negativo é o saldo que você fica devendo. Quando você, por exemplo, deixa de pagar, quando não coloca o suficiente, quando a temperatura está abaixo do zero, quando o nível do mar também está abaixo do zero, e assim sucessivamente nós falamos de números inteiros. E fixando bem essa questão de conta, quando o dinheiro entra na conta, dizemos que ocorreu um crédito. Quando sai da conta, dizemos que ocorreu um débito. Então, quando você coloca, é um crédito positivo que você tem ali, e quando você tira, é débito. Fixando bem, o que eu tenho é positivo e o que eu devo é negativo, tá bom? Grave isso. Então, é isso para hoje. Você irá realizar a atividade da página 130 a 132, tá? Páginas 130 a 132. Na próxima aula, a gente daremos continuidade falando sobre a reta numérica.